Boa tarde a todos. Oromilá-Beuá. Hoje eu vou fazer um estudo ligado ao Odu Oturadi, em que fala que Exu foi obrigado a dividir a mesa com Olossi e Olofim, o senhor da esquerda e o senhor da direita. Iniciemos. Na maioria das vezes, nós precisamos desenvolver a nossa qualidade de ser honestos. Ponto. Tá? Ponto. Por que isso é importante? Porque muitas pessoas, por exemplo, buscam rezar em outras línguas, e o Yorubá é um exemplo disso. Porque muitas vezes é mais fácil rezar em Yorubá e rezar em outras línguas. Porque além de ser um discurso ensaiado, é um discurso também parcialmente interpretado. Percebam que, além de ser um discurso ensaiado, aprendido, ensaiado, é também um discurso parcialmente interpretado. O que isso significa? Na maioria das vezes, é mais honesto rezarmos para o diabo do que para Deus. Exatamente. Vamos quebrar tabus, vamos quebrar paradigmas. Por que é mais honesto, muitas vezes, rezar para o diabo do que para Deus? Porque a condição com o diabo, muitas vezes, é mais ressonante do que a reza ensaiada e aprendida para Deus. Ainda mais quando a reza está em outra língua. A gente não é obrigado a entender essa reza em todo o seu aprofundamento moral, filosófico e espiritual. A gente não é obrigado a nascer sabendo e muito menos aprender a reza em todo o seu aprofundamento moral, filosófico e espiritual, nem psicológico. Desta maneira, a nossa condição estará ressonante muito mais com o nosso plano profano do que exatamente com Deus, com o plano divino. E no mundo religioso, o que é mais fractal ao nosso plano profano? É o diabo. Se as nossas intenções estão escalonadas no diabo, no inferno, e a nossa fala está projetada para Deus, tem alguma coisa errada. Não sejamos hipócritas consagrados. Vamos lembrar de Exu Enubarijo, né? Enubarijo. Que é, Exu é a boca do mundo, Exu é a boca que tudo fala, que tudo pronuncia, que tudo entende, compreende. Exu é a boca que tudo come, é a boca que se alimenta de todas as energias. Exu Enubarijo, ele vai sempre receber como mensagem não apenas a mensagem falada, pronunciada, ele vai receber como mensagem a mensagem emanada do nosso espírito. Assim, por mais que a nossa oração seja a melhor reza aprendida, por mais que a nossa oração seja o melhor idioma a nível cultural, ancestral, se o nosso coração está vibrando mediocremente,
Reze para o diabo. Porque, pelo menos, o diabo, ele vai fazer você perceber a real natureza que habita em você. Pelo menos o diabo vai fazer você entender quem é você. Como está o seu espírito e aonde o seu espírito é capaz de alcançar. E aí o diabo, amistosamente, vai lhe fazer produzir autoconhecimento. E aí o diabo, amistosamente, vai fazer a sua consciência ser capaz de perceber o seu lado profano, o seu lado que é a sua natureza humana, e com isso vai provocar na sua consciência um incômodo para vencer embargos. E ao vencer esses embargos, a sua consciência vai deixar de vibrar e produzir um inferno para si próprio, e com isso deixar de ser um inferno na vida dos outros. Nessa condição, o diabo se torna um ser divino. Nessa condição, o diabo se torna um ser genuinamente angelical. Mas um angelical capaz de equilibrar, ensinar, educar a nossa natureza profana. E ao assim cumprir, ao se fazer cumprir na nossa natureza profana, o diabo vai fazer você transcender ao divino. Por isso, que para aqueles que acendem uma vela para o diabo e uma vela para Deus, tudo certo. Tudo certo. E aí, Exu é aquele que divide a mesa com Olossi e com Olofim. Porque o próprio Olofim, Senhor das Leis Universais, assim estabeleceu. A Exu, que Exu entendesse a polaridade da natureza humana que ilustra a polaridade da Terra e das leis universais da Terra. As polaridades, não? Porque não é apenas um polo. E isso nos permite entender e nos educar como síntese que somos desses diversos polos. Se você é capaz de desenvolver a sua relação com honestidade com o divino sempre te apoiará, mesmo que na condição infernal dos daimons, do diabo, aquele que se dobra a partir da sua natureza profana, diabo. E com isso, você sempre estará investido de alguma proteção divina, nem que essa proteção seja uma capa que deu origem ao nome capeta. E quando nós percebemos todo esse aprofundamento filosófico sendo simplesmente corporificado religiosamente na luxúria mediúnica das manifestações
do eu, self, é onde a gente percebe que o diabo não precisa muitas vezes fazer nada. Basta ele cruzar os braços e permitir que os humanos se invistam do seu nome para simplesmente serem humanos. Que sejamos então humanos sinceros, humanos honestos, porque nessa condição o diabo nos ajudará. Mas na mentira, nem o diabo vai ajudar. Olha que doido isso, né? Então, para o mentiroso, nem o diabo ajuda. E essa é a mensagem do Toradia. Axé.